essa questão de inventário, aí vamos adentrar um pouco mais. Por que é que as pessoas precisam fazer inventário, principalmente se tiver um imóvel no meio? Por que é? Então, a pessoa faleceu, o que a gente chama inventário. Né? Quando a pessoa falece, necessariamente, aqueles bens deixados, ele não é seu, ele não é do filho, ele não é... É claro que se transfere aqueles bens, né, da mesma hora que a pessoa falece, para aquelas pessoas herdeiras, mas aquela coisa precisa ser legalizada. E o que acontece? Praticamente sempre que acontece o falecimento de alguém, ele deixa alguma coisa, seja um imóvel ou seja móvel. E precisa ser legalizado, né? Precisa ocorrer aquela transação com a devida legalidade, que é o que acontece dentro do inventário. Transferir aquela propriedade ou até mesmo aquele valor para a pessoa que era no nome daquela pessoa falecida para aquela pessoa que está viva, que são os herdeiros. O que a gente vê na prática, no dia a dia, doutora, é que acontece o falecimento, as pessoas meio que vão deixando, porque, não, mas é assim, meu pai faleceu, não, mas a casa é minha, ou então a casa é nossa, aqui da família. Só que aí, pessoal, vai chegar um momento que aquele imóvel ele vai precisar ser transacionado. Aí, como é que o corretor entra na história? Ele entra... Vamos supor, o herdeiro que está, ou a viúva que ficou, não, eu quero vender meu imóvel. Aí, ele desconhece o processo do inventário e ele simplesmente fala o seguinte, não, vamos vender esse imóvel, tal, tudo. Qual é o problema que vai acontecer? Quando você chegar no cartório, para você poder fazer o registro, o RI, o registro imobiliário, você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque lá, o tabelião, lá no cartório, ele vai olhar e vai dizer o seguinte, não, esse imóvel aqui pertence a fulano de tal, deveria ter sido feito um processo de inventário, não foi feito. Ou seja, você não verificou isso antes, aí a doutora falou um pouco mais cedo sobre a questão de faltou atenção ou talvez desconhecimento, né? E aí você perdeu aquele processo. Por quê? Um inventário, eu quero que a doutora fale sobre isso, não pode ser feito sem advogado, tem previsão legal para isso também, ainda que o inventário seja extrajudicial, você vai falar sobre isso também, mas precisa de um advogado. Então, doutora, ele vai precisar tendo que voltar, no caso, ou o cliente ou o corretor, para falar com o advogado, para primeiro fazer o procedimento de inventário, não é isso? Exatamente. Eu sempre digo que o inventário, ele precisa começar com o advogado, né? Não tem como não fazer um inventário e não ter um advogado acompanhando, seja ele judicial ou extrajudicial. E sempre casa, quase sempre, né? Quase sempre tem bens imóveis, né? Então, sempre vai casar com o corretor, porque aquela família, né? Ela precisa vender aquele imóvel. O que acontece? Muitas pessoas, muitas famílias acabam não fazendo o inventário, deixando o tempo passar. E o inventário, por lei, ele tem um prazo para ser feito, né? Que ele é 60 dias. E acabam passando anos sem resolver aquilo. Aí, o que acontece? Chega um momento que aquela família ela precisa vender aquele imóvel, aquele bem, e ainda não foi feito o inventário. E como você bem falou, Ives, chega lá no cartório, não tem como. Não tem como transferir, porque para transferir aquele imóvel que não te pertence, que ainda está no nome daquele falecido, ele precisa entrar dentro do inventário para resolver. Isso se aquele imóvel tem uma escritura, porque o que acontece muito é levantamento de inventário com imóvel sem a devida regularização, né? No contrato de compra e venda, temos a rodo. É uma tradição brasileira, praticamente. Percebam o que ela está trazendo de informação relevante dentro dessa história, porque assim, tem um dado que traz que, em média, entre 50% e 60% dos imóveis no Brasil são irregulares. Aí, veja, para que a venda desse imóvel ela possa ocorrer, primeiro tem que existir uma regularização do imóvel. Aí tem um outro imbróglio nessa história, que é o quê? Tá, mas a gente está falando sobre a regularização do imóvel, mas eu primeiro preciso fazer o processo do inventário. Aí veja, você tem um inventário, que é um processo, você tem a regularização do imóvel, que é outro processo que não tem nada a ver com o inventário, e você tem o trabalho do corretor para conseguir o cliente que vai comprar. Mas veja, o corretor não consegue fazer nada disso sem antes resolver todo esse lado que a doutora está trazendo, né? Da outra parte burocrática, né?
Como você bem falou, são processos diferentes, são bem divergentes. O processo do inventário é um, o processo da regularização do imóvel é outra, né? Aquele imóvel que às vezes ele não tem a escritura pública, né, regularizada, que está no contrato de compra e venda. Doutora, eu posso vender diretamente? É difícil uma pessoa querer comprar. Claro que acontece, nós estamos no Brasil, né, onde a gente tem 50%, 60% dos imóveis sem a devida regularização, mas dificilmente, principalmente os imóveis que têm uma escritura, a pessoa queira comprar de forma irregular. Principalmente se ele estiver dentro de um inventário que não foi resolvido, porque ali ele vai ter um problema. Com certeza ele vai ter um problema. E aí a gente pode trazer para um ponto, você que é corretor, que está nos assistindo, sobre o risco que você está trazendo. Por quê? Porque você vai responder subsidiariamente depois por conta de um problema desse. Então, o que a doutora está trazendo é... fez um contrato de gaveta, como a gente chama, né? Um contrato de compra e venda, mas esse imóvel não está escriturado, nada. Beleza. Aí fez a venda. E aí depois aparece num processo que tem herdeiros, isso, aquilo, outro, que não concordavam com aquilo e tal. Vai ser problema, entendeu? Vai ser problema para o cliente que comprou, vai ser problema para você, corretor, que fez a transação, e vai ser problema para quem vendeu o antigo proprietário, entendeu? Então, assim, por isso é que é fundamental você, enquanto corretor, conhecer o mínimo do processo. A gente não está falando aqui que você tem que ser especialista em direito, não. Mas você tem que entender como é que funciona para que você possa oferecer o seu serviço lá do outro lado de uma maneira, digamos assim, consciente do que você está fazendo. E o nosso papel aqui está sendo justamente trazer um especialista para conversar com você e lhe dizer, olha, tem isso daqui e funciona desse jeito. Não é isso aí, doutora? Exatamente. E o que você falou é o que eu trouxe mais cedo, da análise prévia. Sim. E do contrato individualizado para aquela pessoa, né? Porque ele pode fazer essa venda, sim, dentro do inventário e fazer um contrato que a transferência daquele imóvel vai se dar na finalização daquele inventário. Mas o contrato... Além desse contrato, vai ter um outro processo que a gente chama de uma outra parte, que a gente chama de cessão de direitos, se for uma venda, que aí é uma outra complexidade que não cabe ao corretor. Mas é para eu trazer a importância desse contrato individualizado, que você não precisa exatamente acabar com a venda. Dizer, olha, nós temos aqui um inventário e eu não consigo fazer a venda. Ok, nós temos um inventário. Para o senhor está tudo bem continuar com essa venda, né, com essa compra desse imóvel. E mesmo esse imóvel estando dentro do inventário, nós estamos aqui com advogado, vamos regularizar tudo direitinho, ser transparente. Quanto mais transparente você é, menos chance de você responder por aquilo. Documentar sempre documentar tudo que você está fazendo. Olha, estou te trazendo quais são as nuances desse processo, o que é que está acontecendo, e estou te mostrando aqui, ser transparente com o vendedor, o comprador. Sempre. Porque é uma forma de você não responder por aquele acontecimento se posteriormente vier a postergar alguma ação judicial. Perfeito. Vamos falar agora sobre... Só chega um pouquinho mais aqui pro lado para ficar direcional. Boa, doutora.